Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e estamos aqui nesse dia, domingo de Ramos, né? 20 de abril de 2025. E nós estaremos na lição Escola Bíblica Dominical número 3. Estamos usando a revista da CPAD, as Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, que tem como o tema do trimestre o Verbo que se fez carne. Como já disse em outras aulas, eu não vejo outro estudo assim com uma intenção tão forte, em que você estuda o Deus Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Ele entra na história. Isso nós vimos na primeira aula. Ele entra na história. Ele se faz carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ele nasce como homem. Maravilhoso isso. Mas, na lição de hoje, nós temos um subtema, né? É um trimestre todo nesse tema de e o Verbo que se fez carne. Mas hoje, dia 20 de abril, estaremos estudando um tema que diz acerca da adoração. Adoração. O tema é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Amém? Então, pegue a sua revistinha. Se você quiser comparecer, aqui estamos no Centro Evangelístico Internacional de Caraí, aqui no Rio de Janeiro. Se você tiver de passagem, quem sabe, e quiser vir aqui, estamos na Rua Joaquim Távora, aqui em Caraí. Rua Joaquim Távora, 577. No início aqui do túnel para São Francisco. Será muito gratificante te receber aqui. Se você quiser, será tratado como uma pessoa VIP, uma pessoa muito importante, e você vai receber uma revestinha, tá? Temos classes para adultos. Esse assunto aqui é a revista para adultos, homens e mulheres. Mas nós temos classe para homens, classe para mulheres, para jovens, tá? Nós temos para casais, novos convertidos. Para cada situação, nós temos um assunto específico. Então, você vai ser muito bem-vindo e vai receber aqui com um abraço nosso. Amém? Então, vamos orar para começar essa lição de tão grande importância como essa, em que a verdadeira adoração é o tema. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia maravilhoso que tu nos deste, que tu criaste para nós. O nosso agradecimento esteja diante de ti. E te pedimos, ó Deus, com este alimento que aqui está, que é a tua palavra, Senhor, que tu nos abençoe e que nos dê, Senhor, vitória, os teus ensinamentos. Ó Deus, abre nosso entendimento, o meu e também do teu servo, da tua serva, que está ouvindo agora em casa. Senhor, que a tua bênção seja sobre nossas vidas, para louvor do teu nome mesmo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, aula número 3, dia 20 de abril, o texto áureo, você pode ver na tua revistinha aí, está em João, no capítulo 4. Basicamente, vamos estudar o livro de João em todo esse trimestre. Nós já falamos que João, ele, diferentemente dos outros livros sinóticos, né? Temos Mateus, nós temos Marcos e temos Lucas. Depois aqui vem João. Cada um fala para um povo. Mateus fala para o judeu, vemos
depois falando para os romanos, que é Marcos, que era um romano, e depois falando para o grego, que é Lucas, o médico Lucas. Mas quando João entra falando para a igreja. E como ele era mais próximo de Jesus, segundo suas características de falha até, ele buscava melhorar, ele tem um palavreado todo diferente. Então estaremos estudando o livro de João, capítulo 4, texto áureo, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é praticamente o fechamento da verdadeira adoração. E a verdade prática é como você colocar isso em prática. O que significa adorar? Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Vamos ver alguma coisa na aula sobre isso aqui. Entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está no livro de João. Pega lá a tua Bíblia, você pode dar um stop, paradinha, é uma gravação. Você pode estar assistindo hoje, que é dia 20 de abril, ou qualquer outro dia, outro ano. Então, se dá uma paradinha, vai lá, pega a tua Bíblia. É interessante que você comece a manusear a tua Bíblia, a palavra de Deus. Em João, capítulo 4, primeiro, versos, sempre no capítulo 4, tá? Versos 5 a 7, depois 9 a 10, 9 e 10, os dois juntos ali, e finalmente 19 a 24. Por que nós não pegamos direto de 5, verso 5 ao 24? Ia ficar muito extenso. Então nós estamos falando aqui acerca da adoração, então fica um pouco extenso a gente ler tudo isso aqui. Então nós falamos acerca das coisas principais sobre o assunto. Então, versículo 5, ele estava indo para Samaria. Samaria era um local esquisito para eles. Havia briga entre os samaritanos e os judeus. Isso secular, era uma coisa muito antiga já. Não vamos comentar aqui o porquê disso. Mas ele não passava, ninguém passava. Que alguém que fosse para Jerusalém, um judeu, e no caminho tivesse Samaria, a cidade de Samaria, ele até atravessava o rio, Jordão, ia para o outro lado. Depois voltava, para não passar em Samaria. Era uma briga danada. E Jesus vai começar a minar esse tipo de procedimento que agora seria cristão, né? Ainda ia ser cristão, porque isso vem depois da morte e ressurreição de Jesus. E hoje nós temos o domingo de Páscoa. Por quê? Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por minha vida, por tua vida. Ele venceu a morte. Glória a Deus por isso. Porque ele ressuscitou. Ninguém tomou a vida dele. Ele a deu. Agora, para ele passar por aquilo, nós sabemos como foi a situação. Nós sabemos das histórias, não é isso? A cruz. A vergonhosa cruz. Então, foi, pois, a uma cidade de Samaria, versículo 5, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Lá, Jacó, José, os irmãos dele, José do Egito, e estava ali a fonte de Jacó, ele que fez o poço. Jesus, pois, cansado do caminho, ele estava em jejum e oração, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Eles tratam assim de 6 da manhã, começa o dia termina às 18 horas. Então, às 6 da manhã é a hora primeira, a hora segunda, até a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria, samaritana, tirar água.
Então, apenas lemos 5 e 7. Pulando agora para o 9 e 10. Ele diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. É justamente a leitura bíblica em classe que nós vamos ler, né? Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele está respondendo a uma pergunta que ela fez a ele. Ele pede água e ele começa a conversar com ela. Ele estava ali por causa dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ele tinha acabado de falar sobre o marido dela. Vai lá, chama o teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, você já teve 5 maridos. E o que tem agora nem teu é. Nem casou com ele ainda. Estava no 6º. E aí ela olha para ele e diz: Senhor, vejo que és profeta. E ela aproveita isso. Ela muda, agora não era mais uma samaritana com um judeu, era um profeta. E vamos lembrar que eles estavam já há 400 anos sem profetas. Era do silêncio. Não tinha profeta. Nem em Jerusalém, nem em Samaria, não tinha profeta. E ela agora, opa, eu estou com um profeta da minha frente. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, Senhor. E vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele não está dizendo que é certo orar aqui ou ali. Ele está querendo dizer o quê? Vocês buscam aqui, nós buscamos lá. Mas vai vir a hora em que isso não vai acontecer mais. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não sabeis. Nem sabe o que está fazendo. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, não está dizendo nem que é judeu e nem que é samaritano, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, agora versículo 24, que diz: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É a nossa leitura bíblica em classe. Teremos aqui 3 objetivos da lição, sempre um objetivo tríplice. Essa revista é feita pelo professor Elianai Cabral. Ele é um teólogo competentíssimo. Ele é autor de vários livros e ele preparou uma lição muito gloriosa, muito maravilhosa para nós. Objetivos: primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Vamos lembrar que o homem não falava com a mulher. Hoje já é difícil, né? Já vimos na televisão isso aí. O cara falou com a mulher, de repente a mulher falou com ele, a mulher falou com ele. Aí leva uns tapas, coisas assim. Alguns locais ainda tem isso por lá. Então o homem não falava com a mulher. Então vamos esclarecer isso aí, o diálogo entre Jesus com a mulher samaritana. 2. Fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição a Deus. Total a Deus. E terceiro, integrar os princípios de adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então, adorar e servir a Deus. Ele vem para nos dar vida e vida com abundância, mas também
ele vem como servo, embora fosse Deus, ele não usurpa esse direito, levantando o narizinho e dizendo eu sou Deus. Não, ele se coloca como servo, ele lava os pés, ele serve, assim, para nos ensinar que o caminho para Deus está através do trabalho ao Senhor. A introdução diz que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Tem uma necessidade que já está nele. Ah, mas eu sou ateu. Escolheu ser ateu. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Este encontro transformador entre Jesus e essa mulher também é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. É essa a introdução que a revista dá, né? Servir a Deus, vamos mostrar o que é adorar e o que é servir a Deus, está a seu serviço. Ele tem uma pessoa que tinha uma criança em casa, você conhece muito bem a passagem, o seu servinho estava lá doente, e ele vem e fala assim, olha, meu servo está lá, está doente. Aí Jesus fala, vem comigo. Aí Jesus fala assim, não, eu vou lá contigo, onde é que você mora? Aí ele para, olha, ele era um romano, tá? Ele era um romano, nem judeu era. Aí ele para, olha para Jesus e fala, Jesus, Senhor, chamar uma pessoa que é do povo que está sendo dominado, né? Roma dominando a Judéia, e chamar aquele que estava ali, o dominado, de Senhor, submetendo-se a ele, já é uma condição de humilhação. Ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Olha, eu tenho vários soldados. Eu falo, ó, vem cá, ele vem. Outro, vai lá, faz isso, ele vai. Então, Senhor, não precisa ir na minha casa. Eu sei o que é autoridade. Diga uma palavra só e meu servo ficará curado. E o Senhor olhou e falou, olha, eu nunca vi uma fé tão grande, nem aqui em Israel. Pode ir, teu servo está curado. E ele vai e encontra o servo curado. Então, vemos aqui que a fé não é uma coisa de religião. Nós temos em nós um desejo de buscar a Deus. Vamos dizer daqui a pouco por quê. Que nós não podemos tirar de nós, dizer, eu posso até escolher não buscar a Deus, mas eu sei que Ele existe, intrinsecamente. O primeiro objetivo é o encontro em Samaria, Jesus e a samaritana, e duas preciosas lições. Então, vamos lá. A necessidade, tópico número 1, do primeiro objetivo, a necessidade de passar em Samaria. Então, ele ia da Judéia, Jesus ia da Judéia em direção a Samaria. Como eu falei agora no princípio, geralmente, o judeu não passava em Samaria. Ele escolhe não entrar. A gente vai ver depois, lá na frente, que ele pega os discípulos de 2 a 2 e eles vão entrar em Samaria. Mas nesse momento em que havia uma briga muito grande, tá? Religiosa, racista, entre eles, sei lá, tanta coisa, ele escolhe não entrar em Samaria, mas ele escolhe uma pessoa que sabia que estava tendo um problema muito grande, uma amada de Deus, que estava lá dentro sofrendo. Mas ela teve vários maridos, sabe-se lá a luta que essa mulher estava passando para poder sobreviver e sendo perseguida por todos. E Deus responde à oração dela. Jesus, ele vai a um local que passaria muito perto de Samaria, ele para fora e diz, vocês vão lá, nós estamos sem comida, sem mantimento, vão lá em Samaria e comprem mantimentos. Eu vou ficar aqui fora, eu não vou entrar. E é nesse momento
que ela vem. Ele para perto do poço de Jacó e fica ali esperando. E ela vem. Diz aqui, apesar de evitar entrar nesta cidade, devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto da fonte de Jacó. São os versículos 6 e 7 que nós acabamos de ver. Ele vai ter aqui um encontro dentro do socorro de Deus a uma pessoa. Vamos ter aqui um encontro entre ele e uma mulher samaritana. Vamos lembrar que o homem não conversava com a mulher. E quanto mais assim, sozinhos. Imagino eu que ela pensasse, quem sabe esse é o meu sétimo marido. Ela começa a buscar, pega água, e ele pede, aqui não está escrito aqui na passagem, mas está nas passagens entre os versículos 5 em diante. Versículo 7 em diante, nós pulamos, né? Ela pergunta, ele pergunta a ela, ele faz um pedido, aliás, mulher, me dá um pouco d'água. E ela responde, que isso? Como é que você que é samaritano, estou vendo pelo modo de vestir, pelo teu modo de ser, pelo teu rosto, você é judeu, você não é samaritano. Como é que pode você, sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher e sou samaritana? Aí começa a conversa entre os dois, até que Jesus se revela, fala, realmente você tem mais marido do que o restante das mulheres. Já teve 5 e o que tem agora não é teu. Nem se casou ainda com ele. E ela diz, tu és profeta. Aí começa uma conversa muito gostosa. Então vamos ver aqui agora em que versículos, capítulo 4, nos versículos 3 e 4, que nós lemos na lição bíblica em classe, diz, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar em Samaria. Veja só, era-lhe necessário, ele sabia que ele tinha esta incumbência de passar em Samaria. Ele não entra, mas fica lá fora esperando. Deus sabe o que pode acontecer, as respostas que nós não achamos que poderiam ter para nós, daquela forma, nós pensamos de outra forma, Deus sempre vai responder de outra forma. Ele podia ter entrado, ele ficou lá fora. Ela foi pegar água meio-dia, a hora que ninguém, a hora mais quente, a hora sexta, não sabe, meio-dia não é quente? Ninguém ia lá, ela foi pegar água sozinha, para as mulheres nem encontrarem com ela. Ele está lá, em jejum e oração, aguardando ela. E era necessário passar em Samaria. Tópico 2 desse objetivo, a necessidade do ser humano. Bom, quando Deus criou o homem, o ser humano, né, a trindade, né, a trindade, porque ele diz assim, façamos, e disse Deus, e disse Elohim. Elohim é deuses, é Deus no plural. Então ali já tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já estão ali. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele, sem Jesus. Então, Elohim diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e sopra sobre o homem do seu espírito. Sopra o fôlego de vida. Então, os outros animais, que nós somos também classificados como animais racionais. Mas os irracionais, eles não têm espírito, têm alma. Nós temos corpo, alma e espírito. Por isso somos parecidos com Deus. Então, 3 coisas. Corpo, alma e espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sopra sobre o homem, e a partir daí,
o homem não tem mais condições de dizer: eu não acredito que Deus exista. Só em falar isso, ele está dizendo: Deus existe. Só em falar isso. E outra coisa, como Deus soprou do seu Espírito em nós, intrinsecamente nós sabemos que Ele existe. Eu posso escolher dizer: olha, eu escolho não crer em Deus. Eu sei que Ele existe, mas eu escolho. Eu sou ateu. Pronto. Já vi isso acontecer. E a pessoa que falou isso aí, triste. Vamos pular essa parte aí. No mar, tá? No mar. Difícil. Salmo, a necessidade do ser humano. Salmo 42, versículo 1. Lá no finalzinho da aula a gente vai ver também o versículo 2 do Salmo 42. Como servo, na revista, essa aqui é a tradução corrigida e fiel, Almeida, corrigida e fiel. Fala o servo. Na revista Almeida, revista e atualizada, que é outra forma, já coloca um outro nomezinho, coloca corça, como a corça suspira pelas correntes de água. Aqui, como o servo brama, mesma coisa, pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A necessidade, ele diz, Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria era estar diante de Deus. Então, isso é uma necessidade que completa o homem. Deus é infinito, mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele se encaixa exatamente no buraco que é a alma, que está contida na alma humana, que só se completa com a presença de Deus. Tópico 3 do objetivo 1. Então, vimos o primeiro tópico, ali a mulher samaritana, a ida para Samaria. Objetivo 2, a necessidade do ser humano. O ser humano só vai ser completo com o Criador dele. Com o Criador dele. Não é com outro espírito. Paulo fala, olha, se alguém, um anjo, ou nós mesmos, vos pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema, maldito. Ele se inclui. Se de repente eu ficar meio lelé da cuca e começar a pregar outra coisa aqui, olha, pode me amaldiçoar. Então, continuando, tópico 3 do primeiro objetivo, o lugar de adoração a Deus. A verdadeira adoração, pergunta da samaritana, que ela está querendo saber sobre essa parte. Olha, vocês, que são judeus, dizem que é lá. Nós falamos que é aqui. E aí, como é que fica? Deve ocorrer em Jerusalém? lhe pergunta ela. Ou no monte, ele estava no monte de Gerizim. Interessante que era um monte, né? Jacó, ele faz esse poço no local improvável. Ele foi cavando um poço, as pessoas pegaram o poço dele, ele cavou mais um pouco, ele pegou de novo, ele deixou o poço para lá, até que ele pega um local em que ele faz o poço, ninguém quer ir lá. Então, esse local era o Monte Gerizim, que pertencia a Samaria. Então ele fala, ela pergunta, vem cá, é lá em Jerusalém ou é aqui nesse monte que a gente adora? A resposta de Jesus é clara. Ele fala assim, nem aqui, nem ali, nem acolá. Não é não. Mas vai haver um momento diferente aí para vocês. Nós temos aqui, temos lá o templo, ele diz, olha, a salvação vem do judeu. Nós adoramos o que nós conhecemos, vocês, por quê? A salvação vem do judeu, vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Então,
A resposta de Jesus é: o que Deus deseja é um coração respeitoso e desejoso da sua presença. É isso que ele está querendo dizer. Não é nem aqui nem lá. É o momento em que eu busco ao Senhor, a Deus, e sinto aquele refrigério que só Deus. A paz que excede a todo entendimento é uma paz totalmente diferente. Não é aquela paz entre povos, em que não há guerras, mas existem tremores dentro dos países. Não, é uma paz diferente. É lá dentro. Está chovendo canivete e a pessoa está em paz. De uma maneira diferente. Não se explica essa paz sem a presença de Deus no nosso coração. João, capítulo 4, no versículo 21, da leitura bíblica em classe, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem. Ela perguntou: não vai ser aqui ou vai ser lá? Onde é que é? Diz aí. Diz: a hora vem, em que nem aqui, nesse monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele começa a desmontar a religiosidade dela, aquilo que ela aprendeu desde o princípio. Só que agora quem está falando para ela é um profeta que está na frente dela. E profeta era uma coisa diferente. Ela não estava mais no nível de dizer assim: eis aí mais uma oportunidade de quem sabe esse vai ser meu marido, está aqui conversando comigo no poço, quem sabe vai me casar com uma pessoa que vai me tratar bem. Fala: Senhor, vejo que és profeta. Acabou essa parte. Ela agora está buscando o conhecimento da sede que ela tinha em todos aqueles anos em que ela passou por vários maridos, com as mulheres olhando para ela e rindo dela, sofrendo até para comer, ou quem sabe vender alguma coisa. Quantas situações difíceis ela tinha passado, quantas vezes ela conversou com Deus, pediu a Deus graça, respostas, como você, como eu. Nós temos perguntas a fazer em nossas situações. Essa mulher estava passando por situações difíceis. E Jesus vem e diz: olha, nem aqui e nem lá. Deus está procurando pessoas sinceras. O Senhor está procurando pessoas. Essa é a missão de Deus. O homem perdido, a ovelha perdida, ser resgatada. Agora passemos agora para o segundo objetivo. São 3 objetivos, né? Primeiro é a parte lá de Jesus com Samaria. Agora, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Agora, nesses 3 tópicos desse segundo objetivo, a gente vai ter aqui 3 situações de ensinamentos. Tá? Agora, vamos falar sobre a adoração. O que é adoração? Ao afirmar que ofereceria água viva, ele pede água para ela, aí ela diz: como é que você vai me perguntar uma coisa dessa, pedir água para mim, que sou samaritana, você é judeu? E ele fala assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria, e eu te ofereceria água viva, e você nunca mais ia ter sede. Senhor, me dá dessa água, eu também quero. Até aí ela não tinha ainda acordado para a coisa. Mas quando ele fala sobre o marido, ele para lá regala o olho e diz: vejo que és profeta. Ali muda o rumo da conversa. Mas aqui, ele diz, ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, e ela era uma pessoa que tinha sede de Deus, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der, diz ele, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ficou profunda a coisa.
Eu vou beber uma água que vai jorrar para a vida eterna. Há algo muito espiritual nisso. É vida. A vida retornando após a morte no primeiro Adão. Que o homem peca, o pecado original lá no início do Éden, o homem agora morre espiritualmente. E ali vem a vida. Ele diz, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Para a vida eterna. E a vida eterna era uma coisa, para eles, muito séria. O assunto vida eterna era uma coisa muito séria. Nós vimos na aula passada sobre Nicodemos. Ele fala sobre, você não pode ver o reino dos céus se você não nascer de novo. E você não pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Aí ele, entrar no reino do céu não posso. Essa parte de espiritualidade, de eternidade, para eles era uma coisa muito séria. Então, alguém que pode estar na igreja, por exemplo, porque vamos falar sobre a adoração. Deus, o apóstolo Pedro, ele fala que um dia, ou 1000 anos, são a mesma coisa. 1000 anos e um dia, para Deus, é a mesma coisa. Então o tempo para Deus, o tempo existe para a gente. Para ele não. Ele é agora, o início, o alfa e o ômega. E ele falou sobre o sábado. Mas ele não está falando aí do sábado, o sabat é descanso. É o único dia que tem nome em Israel. Aqui nós temos segunda-feira, segunda-feira, terça-feira, que é 3, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabat. O 1 é domingo. Por isso nós temos aqui domingo, segunda, igual ao do judeu. Mas, quando chega no sábado, sabat, esse tem nome, é o sabat. É o dia do descanso. O descanso, eu posso estar na igreja, cheio de gente ao meu redor, parece que o fogo do céu está caindo, glória a Deus, aleluia, eu estou lá, seco, sem sentir nada. Olha para o lado, as pessoas sendo curadas, eu estou lá. Preocupado com coisas que aconteceram em casa, no trabalho, na faculdade, coisas que eu tenho que fazer amanhã, eu não consigo entrar na presença de Deus. Esse sábado, que continua a existir, não o sábado da folhinha, não é isso? Guardar o sábado. Mas o sábado do Senhor é um momento em que eu, até numa caverna, busco a Deus. Houve um profeta, Elias, em que Deus fala com ele na caverna. Jesus fala, entra no teu quarto e busca o Senhor. Então, descansar no Senhor, esse descanso é necessário para todos nós. Eu não vou poder entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Então, a adoração necessita que eu descanse primeiro. Eu não vou conseguir adorar verdadeiramente sem estar descansando nos braços de Deus. Não é morrer para ir para o céu, não. Não estou falando isso, não. Como as pessoas dizem, nos braços de Deus, a pessoa já morreu. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui na igreja, na tua casa, no teu serviço, no carro. Está dirigindo e você está envolvido apenas com Deus. Louvando, glorificando a Ele, sentindo a sua presença, e Ele gosta disso. Afinal, no Jardim do Éden, ele todos os dias, na viração do dia, ele estava lá, tipo assim, meio-dia, para conversar com Adão, para conversar com Eva. Deus quer conversar comigo e contigo, mas para isso eu preciso de um coração bem disposto a estar na sua presença. Não se entra na presença do rei de qualquer maneira.
pensando em outras coisas. É apenas, aquele momento é dele. Ele diz, a minha glória eu não dou para ninguém, nem para as tuas preocupações. Eu te sustento. Eu sou o teu suporte. E Deus quer que nós confiemos nisso. Por isso, João, capítulo 4, no versículo 24, diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar pensando em outra coisa. Senhor é o meu Deus, aleluia. E estou pensando em um bocado de coisa, a cabeça está longe, estou só abrindo a boca. Gente, eu posso fazer uma conta cantando no nacional, assobiando no nacional. Pará, 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 e fazendo conta. São atos rotineiros, automáticos. Eu não estou cantando, pensando em outras coisas. Eu não vou estar na presença de Deus. E eu não posso entrar de qualquer maneira diante do Rei dos Reis. Um rei comum, a pessoa que fizesse isso, temos a rainha Esther, ela pede que orem, jejuem por ela, porque o rei já tinha 30 dias que não falava com ela, ela tinha que falar com ele rápido. Orem por mim, porque se eu chegar perto dele e ele não estender o cajado para mim, eu morro, eu estou morta. Ela era a rainha. Então, isso fala de um rei. Imagina o Rei dos Reis. Nós precisamos saber como confiar em Deus, buscar confiar em Deus, para poder descansar. Aí nós vamos glorificá-lo. Tópico 2 diz, Jesus e a verdadeira adoração. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Você chega, às vezes, cansado. O corpo está dizendo assim, não, fica em casa, você está cansado. A garganta está ardendo, acho que eu vou passar mal lá na igreja, não vou conseguir cantar. Está muito tarde, acho que estou meio atrasado. Poxa, acho que eu tenho que ir de ônibus, está tudo engarrafado. Só problema. Mas aí você vence. Porque você quer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você, não, eu vou porque é o meu Senhor. Aí tu chega lá, é o dia que você mais será abençoado, que você vai entrar na presença de Deus, porque Deus vai te abençoar, porque Ele gostou do que você fez. Você, como João Batista diz, importa que ele cresça, mas eu diminua. Então, vemos a sede de Deus que essa mulher samaritana tinha. Ela queria entrar na presença de Deus. Nós vemos, ela tinha uma sede. Senhor, vejo que és profeta. Ela estava esperando isso há muito tempo. Um profeta. E olhe que havia 400 anos que não aparecia um profeta naquela região. 400 anos sem profeta. E ela ganhou um presente, um profeta estava diante dela. Então, ela, ao perguntar ao Senhor, desejando aprender de quem a podia ensinar, ela estava perguntando a uma pessoa que, ele é profeta, ele pode me ensinar, eu vou aproveitar agora, eu vou começar a perguntar tudo que é preciso. Então, ela queria entender a forma, como é que eu me aproximo de Deus? Se tu és profeta, me ensina. Chega, eu não quero mais essa vida, eu quero andar com Deus. A pessoa que está na cadeia, no presídio, e que fez coisas terríveis, ela quer andar com Deus. Eu sei de testemunhos sobre isso aí. Alguém que falou assim, Senhor, é Deus. Eu
Eu sei que eu pisei na bola, assim que ele orou, tá? Pisei na bola, errei, mas se tu me tirar daqui, eu acho que eu vou tentar mudar. Em 5 minutos, alguém bate na porta, chamou o nome dele, falou, você está livre, sai. Esse rapaz era um alcoólatra, além de tudo. João capítulo 4, versículo 20, acerca da verdadeira oração, diz, nossos pais, disse a samaritana, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, ela está aqui procurando qual é a forma certa. Se você dissesse, Senhor, se tu disseste que é de Jerusalém, eu vou para lá. Eu vou acreditar. Você é profeta. Mas se disser que é aqui, eu vou buscar aqui. Ela queria o local. Como é que eu faço para buscar? Deus chega, eu não aguento mais tanto sofrimento. Já tive 5 maridos e o que eu tenho não é meu. O que eu tenho não é meu. Essa mulher, ela queria algo diferente. Ela queria um contato com Deus. Ela queria aprender a adorar a Deus, coisa que ninguém tinha ensinado. Tantas religiões, com tantos dogmas, com tantas coisinhas e tal, não ensinam a orar, a buscar a Deus, a ficar na sua presença, a confiar, a depender de Deus, no dia a dia, nas suas várias situações, e a pessoa está lá querendo aprender. Aqui estava Jesus, e aqui está Jesus, na sua palavra, pelo seu Espírito, para te ensinar. Apenas entregue o seu coração nas mãos dele, você que já se batizou, entregue teu coração na mão do Senhor, que ele vai te dar respostas que você precisa. E não fique pensando naquele negócio. Não, eu sei que ele conhece o meu coração e sabe tudo que eu preciso. Eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Tá bom. Então o que eu falo com aquele versículozinho em que ele fala assim, até agora ninguém pediu nada para mim. Peçam para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele fala também acerca da oração em buscar e achareis. Peça. É uma progressão. Pedir e dar-se-vos-á. É um grau. Pediu e deu. E eu sei, foi Deus que deu. Buscai, aumentou um pouquinho. Aumentou o grau. Buscai e achareis. Quando eu achar, eu vou ter certeza que foi Deus. Não foi o acaso que resolveu a coisa. É isso que Deus quer de mim. Há um terceiro grau. Batei. Esse batei não é toque, 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 não. Batei, batei e abri-se-vos-á. E a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, na minha vida, em todos nós. Ele será glorificado e não o acaso. Deus não quer dar a sua glória ao acaso. Por isso, ele não vai te abençoar se você não pedir. Tem as bênçãos normais, o sol, a lua, né? O ar, a comida, são todo mundo, ninguém agradece. Agora, nas situações de dificuldade da vida, ele quer um companheirismo contigo. Amós 3,3 fala sobre isso. Caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo? Para estar de acordo, tem que estar conversando com a pessoa. Deus quer que você converse com ela. Aprenda a buscar a sua presença. E essa mulher está querendo isso. Terceiro objetivo. Agora estamos chegando no último objetivo, né, da lição. A adoração bíblica. Então vimos aqui que o homem tem necessidade de Deus. Assim como a costa suspira pelas correntes de água, assim tem sede de ti. A minha alma tem uma sede tremenda da tua presença, de ouvir a tua voz, de falar contigo, de estar no teu colo, papai, de estar contigo. Às vezes tem a oração, o carro está virando e você fala, Jesus, na hora, já está a resposta na hora. Né? Pedir e dar-se-vos-á. Mas tem um momento, buscai. Olha, eu quero que você crescer um pouquinho,
Busca. Busca na minha palavra. Começa a buscar. Vou falar contigo, você vai aprender, você vai crescer. Maravilhoso. Mas tem mais um grau. Batei. Batei. E abrir-se-vos-á. Ele não fala, talvez se abra. Ele não fala isso. Vai acontecer. Então, objetivo 3 da adoração bíblica. Conceito bíblico de adoração. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia. Né? É aqui no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Não. Não é isso. Mas está presente em todos os lugares. A presença de Deus está em qualquer local. Vemos lá o profeta Jonas, que ele diz assim, se eu subir as mais altas estrelas, tu lá estás. Se eu descer ao local mais baixo, lá tu estás também. Não existe local que possa fugir da presença de Deus. Então, eu posso buscar a Deus aonde eu estiver. No teu trabalho, na tua casa, na tua faculdade, na rua, na fila do ônibus, no supermercado, enquanto está fazendo compra e está glorificando a Deus. A bala perdida não vai me atingir, porque o Senhor vai desviar, porque está tomando conta da minha vida e da tua vida. Então, a mulher levantou uma questão geológica popular entre os judeus e samaritanos. Qual o lugar correto para a adoração? Eles discutiam isso. Alguns samaritanos, Jesus falou sobre o bom samaritano, que foi lá e ajudou o homem. Parece que ele elogia mais o samaritano do que o próprio judeu. Então, certamente tinham discussões sobre ele, sobre como buscar a Deus. Mas tal pergunta era uma cortina de fumaça que tinha a finalidade de manter Jesus longe da mais profunda necessidade dela. Veja só, a Bíblia toda, ela tem como centro Jesus. É aqui que eu oro, é lá que eu oro, tal. Eu estou tirando Jesus de cena. O principal é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, venha por mim e você vai chegar a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que você precisa, a vida que você procura, a vida, mulher samaritana, que você quer, sou eu. Eu vou te dar uma água viva, uma água que vai tirar a tua sede para sempre e que vai fluir para a vida eterna. Isso para ela soou como uma bomba. Então, essa é aqui, o Elá é uma cortina de fumaça para apagar Jesus. Não é nem Jesus mais, é lá em Jerusalém. Depois aparecem os judaizantes, também tentando colocar uma cortina de fumaça sobre o Evangelho, mas Deus estava mostrando. Ele, que criou os céus e a terra, é a resposta para nossas vidas. Então, o lugar de adoração não é tão importante, aqui ou lá, quanto a atitude dos adoradores. Essa questão geográfica, aqui ou é lá, sei lá, tinha a função de desviar Jesus de Jesus, o foco que o povo tinha que dar a Jesus. Chegou o Messias, chegou o Salvador, chegou o Cristo, o Senhor, é Ele. Não, estou olhando onde é que eu vou buscar, tira Jesus do foco, era só para isso. Já que o Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. Ele, por si só, ele já é a base para essa adoração genuína. João capítulo 4, versículo 10, estamos lendo aqui essa leitura bíblica em classe.
Jesus responderam, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele no versículo 9, antes, ele estava pedindo: me dá um pouco d'água. É que eu vou dar água para você. Como é que você vai me pedir água para beber? Eu sou mulher, sou samaritana. E você é judeu. Como é que você me pede para beber? Ela nem olhou para ele, falando aqui assim, ele lá, ela nem olhou, está tirando água. Aí ele falou assim: se você soubesse quem está te pedindo, você lhe pediria e ele te daria água viva. Senhor, então me dá dessa água. Ele começou ali, conseguiu chamar a atenção dela. Deus tem diversas formas de chamar a gente a atenção, para que nós possamos dar uma paradinha nos nossos problemas e olhar para Ele. Então, adoração como ato de rendição, tópico 2 do último objetivo, que é o terceiro agora, né? Terceiro objetivo, adoração bíblica, né? Adoração como ato de rendição. O conceito fundamental da palavra adorar é proskuneo, do Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado ao ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo. Então, adorar é isso, a pessoa se prostrar. Eu lembro, eu pegava, beijava a mão dos mais velhos, o meu pai, até ele morrer, quando chegava lá, eu beijava a mão dele. Então isso é uma espécie de adoração, reconhecer que a pessoa é acima de você, nesse caso, Deus, né? Dobrar os joelhos, ou sobre os pés da pessoa, beijar as mãos ou os pés a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora, lembra? Ele estava lá entrou numa casa de pessoas super religiosas, não lavaram os pés dele, não deram beijos nele, porque lá se faz um beijo aqui e tal. Ninguém lavou o pé dele. Aí chega uma mulher. Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38, dizer: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, está na casa de religiosos. Certa mulher, que mulher é essa? Certa mulher. Não é samaritana, não. Certa mulher daquela cidade. Que cidade? Daquela cidade. Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume caro e se colocou atrás de Jesus a seus pés e, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Ela não parava, ela jogava aquilo ali, lavava os pés dele, pegava o cabelo que ela tinha comprido, secava e beijava os pés do nosso Deus. Disseram assim: se esse homem não é profeta, esse homem, se ele soubesse quem é que está fazendo isso, nem tocava nele. Ele começa a falar: entrei na tua casa, você não me deu ósculos santos, ela não para de beijar os pés. Você não lavou os meus pés como se faz com aquele que visita a casa de outro, é costume. Ela está lavando meus pés com perfume. E o cara vai só, ai, ui, ai. Então, isso é adorar. Chorava enquanto adorava ao Senhor, sentindo: eu sinto falta de ti. A minha alma tem sede de ti, ó Deus.
Objetivo 3 e último, tópico 3 do objetivo último, que é o terceiro, adoração como ato de serviço a Deus. O serviço de Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida com sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe aqui um exercício de busca do Senhor. E ainda, o último tópico, é o quarto, uma experiência interior de adoração. Essa mulher tem uma experiência tão grande, que ela sai dali, ela entra na cidade onde as pessoas estavam sempre falando contra ela. Ela fala tão bem: encontrei um homem ali agora, não será ele o Messias? E ela vai com aqueles homens, já falando sobre Jesus enquanto andava. Ela não foi somente chamar, ela falou sobre Jesus, o que ele tinha falado com ela, o que ela tinha ouvido dele, os ensinamentos dele. E quando chegam lá, eles falam: agora estamos vendo ele. E não cremos mais pelo que tu falaste, mas pelo que nós estamos vendo agora. Jesus não entrou na cidade, ficou lá de fora, mas a cidade veio até ele. A conclusão da lição de hoje diz: o capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições maravilhosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade tremenda de satisfazer essa falta de Deus que tem no coração. É a primeira coisa. A segunda é que Jesus, que Ele é a verdadeira adoração, surge como um movimento que se inicia no interior de cada um de nós, de dentro para fora. Ele entra. Eu preciso confiar, eu preciso convidar Deus a entrar no meu coração. E a partir daí, vai fluir de dentro para fora, pelo Espírito que Ele soprou em mim, soprou em você, o Espírito que está dentro de você, vai agora começar a fluir para a vida eterna, para que outros venham a se dessedentar. Então, estamos aqui terminando a nossa última lição, a lição número 3. Esperamos que você tenha gostado e na próxima aula nós estaremos aqui te aguardando. Tenha um ótimo domingo de Páscoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória, o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, no teu serviço, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sim, te abençoe de tal forma que a paz dele esteja te inundando, para que outros possam perceber que há um Deus na tua vida. Amém. Esperamos você na próxima aula.